vestibulando? Tudo bem com você? Eu espero que sim. Professor Rafael Isidoro, trazendo hoje para vocês, finalmente, o início da segunda fase, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Esse é o terceiro vídeo da nossa quadrilogia. Hoje nós vamos resolver duas questões número 9 e 10. E no próximo vídeo, questões número 11 e 12. Descrição do vídeo, link do Instagram do prof e link de uma pasta com diversos exercícios para você poder praticar. Sem mais delongas, enunciado vai aparecer na tela, aquele mesmo esquema, pausa o vídeo, leia com atenção, dê o play novamente, que o prof está te esperando aqui. Vamos nessa! Resolução da questão número 9, como vocês podem ver, o prof hoje está sem jaleco, chega uma hora que a gente tem que colocar para lavar, não é verdade, gente? Mas isso não vai impedir a gente de seguir aqui. Galera, questão número 9, como de costume, né, segunda fase, letra A e letra B, geralmente são duas perguntas em cada letra, essa segunda fase não é diferente. Na letra A, ele quer saber qual é a massa molar deste composto, que ele fornece a fórmula, se eu não me engano é guanina o nome dela, se eu não me engano, e ele quer a fórmula do amônio. Então vamos por partes. Como que eu calculo a massa molar? Nesta prova tem a tabela periódica. Então eu tenho lá carbono, nitrogênio e hidrogênio. Consultando a tabela periódica, você adquire as massas de cada elemento em gramas por mol. Cuidado, porque ele pediu massa molar e não molecular. Massa molecular, resposta em U. Massa molar, resposta em gramas por mol. Então vamos lá, ó. Massa molar do CN3H5 igual. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1. Então vai ser 1 vezes a sua massa, que é 12. Beleza. Somado com quantos nitrogênios eu tenho aqui? 3 vezes 14. 3 vezes 14. Bem tranquilinha essa primeira, hein, galera? Só para aquecer mesmo. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 5. Dica para o hidrogênio. A quantidade de hidrogênio é sempre a sua massa. Por quê? Porque a massa molar dele é igual a 1. Então você já pode somar 5 direto aqui, ó. Porque seria 1 vezes 5. 5 vezes 1, tá legal? E aí, meus amores, ó, fazendo essa continha aqui, você chega em 59, cuidado com a unidade, gramas por mol, tá legal? Essa aqui, ó, é a resposta da primeira parte da letra A, tá legal? Fechou? Bem simplesinho, né? Bom, aí ele fala assim, ó, qual é a fórmula do amônio? Tomem cuidado, existe a amônia e existe o amônio. Amônia, NH3, essa aqui é a amônia, que tem caráter básico. O amônio, ele surge quando a amônia recebe um H+. Por isso que ela tem o caráter básico, porque ela é capaz de receber o íon H+. Já o amônio, ele tem caráter ácido, porque ele é capaz de doar um H+. Então, ó, fórmula do amônio, NH4+, beleza? Então, ó, esse aqui é o nosso amônio, NH3, amônia. Isso responde à letra A, ok? Massa molar, fórmula do amônio. Agora na letra B, pessoal, na letra B, ele está falando do sulfeto de hidrogênio. Ele quer a geometria molecular e ele quer a polaridade da molécula. Eu vou dar uma dica para vocês, ó. Primeiro, vamos falar desse carinha aqui, ó, H2S. É uma molécula triatômica. Ela tem 3 átomos na sua constituição. Moléculas triatômicas podem adquirir duas geometrias, ou linear
ou angular. Não tem outro jeito. Por exemplo, CO2. O CO2 é uma molécula linear, ok? H2O é uma molécula angular. Mas o que causa essa diferença? Por que o CO2 é linear e a água é angular? Isso acontece quando o elemento central da molécula tem par de elétrons livres ou não. No caso do carbono, ele usou todos os seus elétrons. Então as nuvens eletrônicas ficam o mais distante possível uma da outra. Uma para cá e uma para lá, ok? Já no caso do oxigênio, ele tem 6 elétrons de valência. Ele usou um aqui e um aqui, ó. Então sobraram 2 pares. Um aqui e o outro aqui. E aí ele forma aquele famoso tetraedro. Só que essas duas nuvens aqui, ó, não tem ligantes. Por isso que ele fica como angular. Então a dica é, quando você for montar a geometria molecular, monte ela sem se preocupar com a geometria. Faz ela linear. Por exemplo, aqui, ó, H2S. Olha o que eu vou fazer, ó. Isso é um rascunho, tá? Hidrogênio faz uma ligação. Enxofre faz 2. Ele está no grupo do oxigênio, ele é um calcogênio. Aí você vai analisar. Sobra elétrons para o enxofre? Sim, porque ele tem 6 na valência, ó. Sobra aqui e sobra aqui. Se sobra elétrons, a geometria é angular. Se não sobra elétrons, a geometria é linear. Então, ó, feito isso, ok, ó, vou apagar para não ficar feia a resposta. Isso aqui é só um rascunho. Eu já sei que é angular a geometria, beleza? Aí é só montar lá, ó. Enxofre, hidrogênio, hidrogênio. Se você quiser, você até pode deixar, ó, o parzinho de elétrons aqui. Não é necessário isso, geometria não precisa colocar par de elétrons, né? Par de elétrons é só em fórmula de Lewis, tá legal? E aí depois ele pergunta assim para mim, e a polaridade da molécula? Galera, toda molécula angular é polar. Não existe molécula angular apolar. Por quê? Porque os vetores ou vão estar apontando para cima, indicando o sentido do elétron, ou eles vão estar apontando para baixo, vai depender da eletronegatividade. Nesse caso, o enxofre é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele puxa os elétrons do hidrogênio. Então aqui na parte de cima da molécula eu tenho a tendência de ter 2 cargas negativas. Na parte de baixo da molécula eu tenho a tendência de 2 cargas positivas, uma de cada hidrogênio que está tendendo a perder o seu elétron, ok? Então olha lá, ó, setor negativo, setor positivo, molécula polar, beleza? Então esta é a resolução da questão número 9, questão de nível básico, realmente só para aquecer. Para falar a verdade, gente, eu achei essa segunda fase tranquila. Só a última questão que a gente vai ter aí um pouquinho de matemática, mas as demais não são difíceis, beleza? Eu julgaria como de nível básico a intermediário, a gente não chega no avançado aí não. Bom, sem mais delongas, né? Questão 9 resolvida, na tela, questão 10, aquele mesmo esquema, tô te esperando. Vamos nessa! Questão número 10, aqui o grau de dificuldade aumenta só um pouquinho, a questão não é tão difícil. Mais uma vez, letra A, letra B, 2 perguntas em cada, vamos resolvê-la, Na letra A, pessoal, ele quer saber qual é a função do composto NNO2. Então olha aí, ó, química inorgânica, compostos binários com o oxigênio. Onde o oxigênio é o mais eletronegativo, e é claro que ele é, porque o manganês aqui é um metal e o oxigênio é um não metal, a função é óxido, ok? Óxido.
E aqui o oxigênio tem NOx-2. É claro que existe uma ou outra exceção. Às vezes surge aí um peróxido, às vezes surge um superóxido, mas aí tem todo um esqueminha para a gente montar fórmula para chegar nisso. Aqui vocês podem ir confiantes. Se fosse um peróxido ou um superóxido, ele daria alguma dica no enunciado, né? Porque existe sim um jeito de montar um peróxido com essa fórmula, mas não é o caso. Então, na dúvida, você vai sempre pelo mais simples, né? Opa, composto binário com o oxigênio está ganhando elétrons, é óxido e ponto final, tá legal? Primeira parte da letra A. Então, função óxido. Não para por aí. Ele fala no enunciado que os reagentes estão no estado físico sólido e são convertidos para o estado físico líquido, propriedades da matéria. Como se chama essa mudança? Então ele está indo do sólido para o líquido. Galera, com certeza você sabe, isso é chamado fusão, ok? A mudança de sólido para líquido é denominada fusão. Então, resposta da letra A, MnO2 é um óxido, dióxido de manganês, e o nome da mudança de estado físico dos reagentes para o produto é fusão. Fechou a letra A. Aí na letra B ele já dificulta um pouquinho, ele já puxa um pouquinho de eletroquímica. Ele quer saber qual é o NOx do manganês no permanganato de potássio, nesse composto aqui. Galera, o manganês é um elemento central da fórmula. Então, o que eu tenho que fazer nesses casos? Conhecer o NOx das extremidades. Ó, você vai puxar aqui o NOx do oxigênio, que a gente sabe que é -2. O potássio é um metal alcalino. Nessa prova tem tabela periódica, gente. Então você pode consultar e é claro que você tem que saber. Grupo 1, carga mais 1. Grupo 2, carga mais 2. Aí lá do outro lado da tabela, exclui os gases nobres. Grupo 17, carga -1. Grupo 16, carga -2. São os 4 principais, tá legal? Então, ó, o potássio, que é um metal alcalino, ele tem carga +1. O método para encontrar o NOx do elemento central é multiplica para subir, divide para descer. Vou explicar. Olha lá. -2 vezes 4 vai te dar um total de -8 para os oxigênios. Mais 1 vezes 1 vai te dar um total de +1 para o potássio. Aí você vai ter que pensar assim, ó. Que número que eu tenho que somar com o 1 e com o -8 para resultar em 0? Porque esse aqui é um composto de carga 0. Ele não é cátion, ele não é ânion. E tá na cara que o número que tá faltando para dar 0 é o 7. Então eu teria que somar aqui 7. Professor, por que você falou divide para descer? Porque essa aqui é a carga total. Aí você vai analisar quantos manganês eu tenho aqui, ó. 7 dividido por 1 é o próprio 7. Então, deu 7 aqui, ó. Então, resposta. NOx do manganês é igual a 7 no permanganato de potássio. Fechou? Até que não foi tão difícil. Agora, a última questão você já tem que tomar... A última pergunta da questão você já tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Essas reações são fornecidas no enunciado. Tá tudo lá. Inclusive estão balanceadas. Mas ele quer a reação global. E aí, galera, quando a gente fala em reação global, a gente tem que pensar aqui. Se eu tenho reações consecutivas, é porque existem compostos intermediários. O que é um composto intermediário? É aquele que é produzido em uma reação, mas é consumido na outra. Notem, ele produz aqui, ó, o manganato de potássio. Ó a diferença, hein? Esse aqui é o permanganato de potássio.
E esse é o manganato de potássio, só muda a quantidade de potássios, beleza? Bom, vamos lá. Notem que ele produz manganato de potássio, é água, mas ele consome esses dois compostos aqui para, enfim, chegar no que ele está querendo, que é o permanganato de potássio. A água, tá beleza. Porque o que tem que acontecer aqui? Você tem que anular esses compostos intermediários para chegar na reação global. É sempre assim. A água, ó, eu tenho duas aqui, eu já poderia cortar. Só que o manganato de potássio não. Aqui tem 2, aqui tem 3. Eu tenho que igualar essas quantidades. Quando os coeficientes são diferentes, ó, aqui é 3, aqui é 2, é só você multiplicar invertido. Veja bem, aqui é 3, né? Então a reação de cima eu vou fazer vezes 3, ok? Aqui é 2, então a reação de baixo eu vou fazer vezes 2. E aí você vai alterar todos os coeficientes. Vamos lá? Ó, 3 vezes 2 aqui, ó, 6. Ok. 3 vezes 1 aqui, 3. 3 vezes 4 aqui, 12. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Beleza? Parou por aqui. Vamos para a segunda. 2 vezes 3, 6 aqui. 2 vezes 2, 4 aqui. 2 vezes 2 aqui, 4 também. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes 4, 8. Beleza. Pessoal, percebam que a água não ficou em uma quantidade igual. Não tem problema isso acontecer. Nem sempre você vai conseguir deixar todos os intermediários em mesma quantidade. Você vai partir, claro, daquele que é diferente. E o que sobrar, sobrou, porque isso é matemática. Não tem como a gente alterar esse valor numérico, beleza? A gente fez o que pôde. Agora, tomem cuidado na hora de cancelar os intermediários. Veja bem, ó. 6 manganatos de potássio cancelam 6 manganatos de potássio numa boa. Então, ó, cortei, legal. Agora aqui, ó, 6 águas não cancelam 4 águas. Eu posso cancelar 4 águas com 4 águas aqui, mas vai sobrar 2 águas, beleza? Deixa essas 2 águas quietinhas lá. O que mais que dá para cancelar? Ó, o óxido de manganês, aqui tem 2 e aqui tem 6, ó. Eu posso cancelar 2 com 2 e aqui sobra 4, tá legal? Ó, cancelou 2, sobrou 4 aqui. O que mais que eu posso cancelar? Hidróxido de potássio, 8 cancela 8, ó. 8 cancela 8 e aqui sobra 4. Não existe mais nenhum composto em comum. Outra coisa, hein? Só pode cancelar o que é produto de uma com reagente da outra. Ou reagente de uma com produto da outra. Nunca a gente cancela produto com produto ou reagente com reagente. Fechou? E aí, por fim, a gente soma as 2 reações. Como que a gente soma as reações? A seta é o que divide, né? O lado esquerdo do lado direito. Então, analisando as setinhas aqui, ó, de transformação, o que você vai fazer? Tudo que ficou à esquerda da seta, mantém. Tudo que ficar à direita da seta, mantém. Vamos analisar então? Esquerda da seta, ó. Ficou MnO2, eu não vou colocar coeficiente por enquanto, tá? Só a fórmula química. Então olha lá, ó. MnO2 ficou, oxigênio ficou, hidróxido de potássio ficou também. E nessa primeira reação apenas eles. Já na segunda reação não ficou nada, nada. Então já pode pôr a setinha aqui, ó.
Já pode colocar setinha. Vamos lá pro produto, ó. Primeira reação, água. A água ficou. Segunda reação, permanganato de potássio, e ele tem que ficar mesmo, porque o objetivo é produzir esse composto, ok? KMnO4, e mais nada de produto, ok? Então aqui estão as espécies químicas. Só que é claro que essa reação tem que estar balanceada, não precisa se preocupar com o balanceamento, são os próprios coeficientes que sobraram lá, ó. 4 do óxido de manganês, 3 para o oxigênio, 4 para o hidróxido de potássio, 2 para a água, e para o nosso querido permanganato de potássio, 4. Então esta é a reação global, o que responde à segunda parte da letra B. Com isso nós fechamos o nosso terceiro vídeo da quadrilogia. Espero ter ajudado vocês e por agora, beijos, abraços, bons estudos e até a próxima. Tchau!